Bom, vamos agora saber o que acontece com as exportações e principalmente em quem ou nas mãos de quem está a pecuária e o mercado de carne aqui no Brasil. As exportações estão nas mãos da BIEC? Este é o comentário de hoje do Celso Ricardo, os bastidores da pecuária. Vamos lá? Olá, meus amigos do canal Tempo Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre exportação de carne bovina. Esse grande mercado que nós temos, porém um mercado que está cada vez mais nas mãos de um pequeno grupo e que, se fosse um mercado trabalhado da maneira correta, nós poderíamos ter uma expansão de negócios. Uma expansão de negócios no mercado internacional que iria favorecer o giro da produção e da comercialização dentro do país, melhoraria muito a concorrência e, melhorando a concorrência, nós teríamos uma maior oferta de carne, seja para o mercado interno ou para o mercado externo, e também para o pecuarista na hora da comercialização dos seus animais. Quanto menor for o grupo dono deste mercado, pior para o produtor rural, que acaba tendo que se submeter a preços e condições impostas por esse pequeno grupo que hoje comanda as escalas de abate no Brasil. Mas a gente precisa fazer algumas pequenas pontuações para que nós possamos entender um pouco mais sobre exportação de carne bovina. Por exemplo, a exportação de carne bovina brasileira está nas mãos da BIEC, isso é certo. O mercado internacional, tudo que envolve a comercialização de carne bovina, passa pelo crivo da BIEC. Para mim, isto é monopólio. E para quem quiser buscar essa situação que para mim é negativa, não contribui para o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, procure na internet e vocês vão entender. Monopólio é o comércio abusivo que consiste em um grupo tornando-se dono, possuidor, detentor dos direitos, com relação ao mercado que ele está atuando. Isso é a BIEC. Se nós ligarmos hoje para o Ministério da Agricultura, e eu já fiz isso, buscando informações do mercado de exportação, como habilitar um frigorífico, como buscar esse mercado, eles automaticamente passam o contato da BIEC para que as pessoas possam ter informação. Isso faz parte da péssima gestão do Ministério da Agricultura, que não tem atuação no mercado internacional, serve como um coadjuvante que assina e oficializa os interesses da BIEC e das grandes empresas do setor no Brasil, quebrando com as possibilidades de outras empresas também poder ter esse acesso direto, sem se fazer necessário se associar à BIEC e viver também debaixo dos interesses, em primeiro lugar, das grandes empresas, para que depois elas possam ter acesso também a esses mercados. O mundo consome carne. A Europa, recentemente, falando com algumas pessoas, eles comentam da necessidade de carne de qualidade. Todos os cortes o mundo praticamente absorve, e existem tudo que é tipo de preço, com os volumes mais variados. Mas, como no Brasil a exportação está nas mãos desse pequeno grupo, da BIEC, fica difícil a gente fazer um trabalho de expansão. Não é a exportação, e isso tem que ficar bem claro, que faz com que a carne bovina brasileira fique cara. Muito pelo contrário. O mercado de exportação, o Brasil exporta algo em torno de 20% a 25% do que produz. Não são todos os cortes. Logo, esse volume, com essa variedade de cortes, não poderia interferir no mercado interno. Mas, como não tem políticas que venham a proteger o mercado nacional dessa influência externa, obviamente que as grandes empresas, que dentro desses 20% a 25% detêm o maior volume de exportação e estão bem localizadas em áreas produtoras de carne bovina, acabam criando aí sim também os cartéis. Além do monopólio, os cartéis onde elas definem o preço de compra, definem o preço de venda. Então fica muito difícil. A BIEC tem a representatividade e ela define, ela tem total poder e autoridade sobre o mercado de exportação. E isso é muito complicado. Por isso que eu falo da ineficiência e da falta de atitude do Ministério da Agricultura e também da Frente Parlamentar Agropecuária. Assuntos políticos e paralelos são os principais assuntos dentro do Ministério da Agricultura e da Frente Parlamentar Agropecuária. São coadjuvantes do agro e nós precisamos mudar essa realidade. Nós, em termos de agronegócio, lá no mercado internacional, não temos representatividade. Não tem pessoas brigando pelo agro. O agro em si, aí nós podemos usar a pecuária de corte como um exemplo, não existe uma bandeira desse produtor rural. São essas grandes associações
e as tradings que bancam o interesse das indústrias, que vão lá fora dizer quem, quando e como pode praticar esse mercado importante e que pode crescer e crescer muito, sem influenciar no mercado interno. Fique isso registrado. O mercado de exportação pode crescer e não influenciar no mercado interno. Como eu disse, faltam políticas específicas de proteção no mercado interno, mas mais do que isso, falta gestão e planejamento. Nós temos pequenas, médias e grandes propriedades que produzem alimentos e alimentos em abundância. Mas como não tem garantias de comercialização, o custo de produção é alto, a gente acaba tendo uma redução na produção de alimentos dentro dessas propriedades. Logo, as grandes praticam o mercado externo, reduz a oferta dentro do mercado nacional e sem essa proteção, os preços dos alimentos vão do nada às alturas. Ministério da Agricultura e Frente Parlamentar Agropecuária são mordomos, dos interesses privados e ponto final. Essa é a realidade. E aí nós vamos para um outro lado. Nós analisamos Brasil. O Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo. O que isso significa? De uma maneira geral, nada. Essa expressão ela é muito boa e favorece as grandes indústrias produtoras de carne bovina. Mas a pecuária de corte, por exemplo, ela não consegue absorver toda essa lucratividade, esses bons resultados, por o Brasil ser o maior exportador de carne do mundo. O resultado não chega na pecuária de corte. Outro exemplo. Brasil, maior rebanho bovino comercial do mundo. E onde está a eficiência? Quem tem ganhado muito dinheiro com isso são as indústrias. Porque o pecuarista não tem visto o resultado, tanto dos seus investimentos, como também da quantidade de animais disponíveis dentro desse rebanho comercial. Então, o mercado externo, ele é aberto para todos? Sim, o mercado externo é muito menos complicado do que se imagina. Quando eu ando pelo Brasil, falando com alguns frigoríficos menores, passando esse conceito de exportação, eles são muito categóricos em afirmar que exportação é negócio das grandes empresas, mas não é. No Brasil é das grandes empresas porque são elas que detêm o poder da exportação a partir da BIEC. Mas qualquer frigorífico poderia ter acesso se o Ministério da Agricultura não fosse apenas coadjuvante, como eu disse, mordomo das grandes empresas do setor privado. Se nós tivéssemos abertura, transparência e que dentro do Ministério da Agricultura tivesse as informações para qualquer indústria que busca, a partir de uma pasta específica, com certeza nós aumentaríamos as exportações de carne, a produção nos frigoríficos, a oferta de emprego devido a uma maior concorrência na produção de carne bovina e o pecuarista não ficaria na mão de 2 ou 3 empresas. Como eu disse também, exportação é simples. Hoje, se um frigorífico tem um sistema de inspeção federal, ele já tem acesso, por exemplo, aos mercados de lista geral, como a gente dizia antigamente, mercados mais simples de preços menores. Mas, se nós quisermos buscar os mercados de lista específica, por exemplo, como China, Estados Unidos e outros mercados importantes, que aí precisa de uma habilitação específica, precisaria que o Ministério da Agricultura atuasse, nesse momento existe um certo engessamento, vamos dizer assim, dentro do Ministério da Agricultura, uma paralisia. Ninguém toma atitude porque não é da alçada do Ministério da Agricultura, infelizmente, ser e apresentar propostas e projetos para que o agro, e nesse caso a pecuária de corte, através de um maior número de frigoríficos habilitados, possa se desenvolver. Então existe muita falta de informação, muitos assuntos por detrás dos panos que nós precisamos resolver. Nós precisamos abrir o mercado de exportação para que nós tenhamos uma maior produtividade, a gente incentive a produção de carne lá no campo, o desenvolvimento de mais frigoríficos ou a sustentabilidade daqueles que já estão em operação, abrindo esse mercado externo para que mais empresas que têm um sistema de inspeção federal possam se desenvolver. Então, existem muitas coisas a serem trabalhadas, tratadas, desmistificadas, que aqui no Brasil existe muitas situações que ficam o dito pelo não dito, principalmente com o mercado externo. O Ministério da Agricultura e o ministro precisam começar a exercer a sua função, uma função importante, sair do caso da classificação como coadjuvante mordomo e começarem a se posicionar dentro desse ministério tão importante para o desenvolvimento do agro, que é o Ministério da Agricultura. Debater e trazer os problemas e os assuntos que têm impacto direto no desenvolvimento do setor, para que nós consigamos estabilizar e equilibrar os resultados para todos, setor primário, secundário e terciário, para o produtor rural, para as indústrias, para a logística e também
para os mercados, sejam eles internos ou externos também. Existe possibilidade de crescimento e existe possibilidade do produtor rural estar mais equilibrado, ser mais competitivo e capitalizado. O que nós precisamos é que o Ministério da Agricultura trabalhe conforme o que nós precisamos. Forte abraço a todos os amigos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso Ricardo. Até segunda-feira. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Lembrando que as informações aqui divulgadas na primeira edição, também nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, estão no site oficial do Tempo e Dinheiro. E é lógico, nos aplicativos, aliás, nos canais, você pode chegar, dar aquela curtida, nos ajudar nesse sentido, curtir, comentar, compartilhar e também fazer parte do clube de assinantes do Teide. Quer saber como? Vá lá no site oficial do Tempo e Dinheiro, tempodinheirooficial.com.br e faça parte do clube do Teide. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado, bom início de noite, bom final de semana, até segunda!